Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Big Deals Talks. E aqui, no Big Deals Talk, a gente tem um podcast onde grandes negócios encontram grandes mentes. Meu nome é Amuri Pinho, sou fundador do Investidores VC, invisto há muito tempo e sou o host desse podcast aqui, onde a gente traz histórias dos nossos convidados, explorando essas jornadas, os desafios superados e as estratégias que levaram eles aos Big Deals da vida. E eu tô aqui com dois amigos, cara. E olha só, amigos de vida, amigos de investimento, amigos de G4 Club, amigos de viagens. Estou aqui com João Moresse e Gabriel Boyer. Antes de vocês falarem qualquer coisa, muito obrigado por estarem aqui comigo, por estarem participando, terem aberto a agenda para estar aqui. Galera, que prazer. Prazer inenarrável. Faltou amigos de cachaça, né? Ah, essa sim. E amigos de investidores e você, né? Porque a gente também faz todos os teus cursos. Estamos juntos, investindo juntos nesse podcast aqui nos estúdios dos Investidores VC. Essa galera aqui já fez a imersão, investe junto com a gente e são, além de grandes amigos, empresários, empreendedores de sucesso. Eu vou trazer as histórias deles aqui. Eu vou abrir o capô para a gente saber tudo que a gente sempre quis saber quando a gente está com esses dois monstros aqui na frente. Então, para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem. Boyer, aquela apresentação, cara, quem sou eu, o que eu estou fazendo, por que eu estou aqui, depois Moresse, e eu vou torpedear vocês de pergunta hoje. Boyer, atuário, né? Se eu vou pular essa, joga no Google para você saber o que um atuário faz. Se eu ficar explicando aqui, vai complicar. É o famoso artesão do risco. Tô aqui porque no meio dessa jornada aí, depois de eu ter feito exit, conheci Mumu, aprendi a investir em startup direitinho, fui virando amigo, parceiro, sócio, hoje em dia conselheiro, e aí cada vez mais esse núcleo e esse pensamento que começou na parte de investimento anjo está se multiplicando para outras áreas. Eu acho que a troca aqui é incrível, um prazer estar aqui com você. Ai. Bom, vamos lá. Antes de eu me apresentar, queria falar, Mourinho, que, sou seu fã. Acho que você, com essa forma de você transmitir o conhecimento de startup, uma inspiração para muita gente, inclusive para mim. E fã do Boyer também, na forma dele trabalhar e conduzir essa forma de negócios e tudo mais. Cara, eu sou João Moresse, trabalho com tecnologias há muitos anos, sou fã de desenvolvimento de software. E acho que vou falar um pouquinho mais dessa jornada, de como que eu misturei esse momento de empreendedorismo com negócios e também software em si. E eu quero já começar essa pergunta, a gente vai começar desde o início aqui, galera. Eu quero que as pessoas conheçam as histórias. E a gente sempre divide aqui esse podcast em 3 momentos: passado, presente e futuro. Eu gosto de ir brincando com esses tempos, eu vou e volto e vou fazendo umas puxadas aqui que a gente no final vai entendendo um DNA que outros podcasts não pegaram. Então, para a gente começar aqui, vou começar pelo João. João, onde você nasceu? Como é que você cresceu? De onde é que vieram as primeiras provocações para empreender? Como é que começou essa jornada, cara? Conta um pouquinho para mim, porque eu, por exemplo, não sei. Cara, legal. Sou de Botucatu, interior de São Paulo, é mais ou menos 200 quilômetros daqui. Crescia praticando esporte o tempo todo, sempre fui muito competitivo e vinculei o esporte ali, era o meu momento de paixão, né? E aí fui crescendo, evoluindo um pouco mais e percebi que eu era louco por negócios, né, em si. E aí fui trazendo esse momento de evolução e crescimento com relação a negócios baseado no esporte, né? Então, sempre eu via isso dentro do clube, dentro dos momentos ali que eu estava com meus times, essa maneira de liderança para que a gente atingisse os objetivos, né? E fui controlando isso para empreendedorismo em si. Acabou levando para esse caminho. Acabei levando muito para esse caminho, sempre tive um pouco de dúvida ali do que fazer, né? Naquela época de faculdade, veterinária, direito, aí tecnologia, que a tecnologia me apaixonou, né? Sim. Quando eu comecei a descer um pouquinho mais, entender um pouco mais de tecnologia, eu vi que o desenvolvimento de software, eu acreditei muito naquela época, né? Que software em si, ele é um motor muito grande para a inovação e o progresso tecnológico da nossa sociedade, né? Então, se você for pegar todos os pontos de evolução que a gente vinha da nossa época, de empresas e de produtos, eles todos eram baseados em software. Uhum. Então eu vi aquilo e falei, cara, que maluquice, né? O software, ele faz uma evolução para tudo. Perfeito. Então, se você for pegar hoje, né? Isso faz muito tempo, né? 2004, mais ou menos 2003, 2004,
Cara, hoje é o que acontece, né? Tipo, as principais empresas do mundo, Sim. elas estão vinculadas a software para crescimento, né? E você saiu de Botucatu desenvolvendo, etc., ou no meio teve uma faculdade, universidade, me formei nisso? Cara, eu saí de Botucatu para fazer análise e desenvolvimento de sistemas na Universidade Federal de Tecnologia do Paraná, numa cidade bem pequena, Cornélio Procópio, de 33 mil habitantes. E aí, lá eu tive as minhas primeiras experiências com o software em si real, né? Porque eu já desenvolvia antes quando moleque e tal, mas era muito mais marcações ali, HTML, para quem é programador e sabe, entende o que eu estou dizendo. Então, o Hugo gosta bastante disso, ele sabe, a gente já troca bastante sobre isso. Mas ali eu tive esse primeiro contato ali com o quê? Com criação, né? Com esse desenvolvimento em si. E, pô, a faculdade foi muito legal. Me formei ali, tinha algumas possibilidades para continuar no Paraná, para umas cidades maiores, como Londrina, mas meu desejo sempre foi vir para São Paulo. Então, desde sempre, pô, quando era pequeno, que a gente vinha para cá, né, do interior ali, ia para o litoral ou pegar aeroporto, alguma coisa do tipo, ficava imaginando em montar uma empresa dentro dessa região. E aí aquilo, cara, assim, realmente é uma imagem que eu vejo hoje, olhando para trás, de futuro declarado, né? Isso. Tipo, porra, eu ficava criando aquela imagem, aquela visão daquilo. Legal. E realmente, quando a gente olha para trás, fala, porra, cara, deu certo. E realmente, assim, toda essa jornada, né, que foi sendo batalhada para construir o que é hoje, né? Ele é muito dessa visão mesmo de futuro. E aí, porra, chegando em São Paulo, trabalhei 2, 3 anos aqui numa empresa de software muito parecida com que é o Paia hoje, né? Claro que mudou muito a tendência, mas o que a gente começou lá atrás. E para conhecer um pouco do mercado, e meu sonho, meu desejo era empreender, né? Então, nas primeiras oportunidades que eu tive, eu já fui para cima ali e já fiz acontecer. É animal, e eu depois vou perguntar algumas coisas sobre a OPA, e eu sei um pouco também dessa história do início da OPA, vi uma apresentação lá no G4 Club Rio de Janeiro, onde ele trouxe um pouco dessa história, né, das coisas que dão certo, errado, e a gente só vê a parte boa de subir no palco, né? Ele mostrou um pouco dessa história, eu peguei algumas coisas aqui, eu vou provocar você. Boyer, a lenda. Conta pra mim como é que começou o Boyerzinho. Cara, Boyerzinho é uma história muito doida. É um paralelo ali de tentativa de ser esportista e um cara que gostava de matemática, mas não gostava de estudar. Nascido e criado no Rio de Janeiro, coração do Rio de Janeiro, Tijuca, um bairro de classe média. Eu brinco que, passagens, morei no Maranhão 1 ano e meio, numa mudança do meu padrasto para lá, minha mãe foi junto, depois eu voltei. Criado por vó, graças a Deus me ensinou muita coisa, cuidou de mim e me aconselhou aí no caminho. Vi até os 16, 17 anos aquela dualidade de se queria fazer esporte e viver de esporte. Meu pai é professor de educação física, então eu quase cometi a mesma loucura que ele fez. Ele era um gênio da engenharia química, largou a faculdade para fazer educação física. Esse é um case que pouca gente sabe. E aí eu quase fiz isso, graças a Deus eu tive algumas lesões no joelho, graves, e aí o Papai do Céu decidiu por mim. Fiz de tudo um pouco. Uma outra nova que eu contei na semana passada para a galera que pouca gente sabia. Já fui vendedor de R$1,99 numa loja de Saara, vendedor da Aldeia dos Ventos no shopping, já fiz um pouquinho de tudo. E, cara, logo depois que eu entrei e caí de paraquedas numa faculdade que trabalhava com risco e matemática, que é ciências atuariais, fazia ciências atuariais na FRJ, um conselho também do meu padrasto para fazer isso. Larguei engenharia de produção na UF porque eu me apaixonei pela arte de analisar e entender riscos. Comecei a estagiar rápido e nunca fui empreendedor, cara. Essa profissão e essa camisa aí que eu uso de empreendedor tem 4, 5 anos. Sempre fui executivo de multinacional, que foi ruim por um lado, se eu fosse pensar que eu comecei tarde no empreendedorismo, mas me deu uma base teórica na hora de empreender, de entender e olhar outros desafios que a gente tem hoje em dia numa natureza diferente. Eu sempre tento entender muito a questão das relações de contraparte que a gente tinha. E trabalhando numa multinacional era muito bom ver esse jogo de xadrez, entender como é que falava com a casa matriz, como é que era a mentalidade dos gringos. Então fiz isso por muito tempo, até o dia que os caras, de forma bem resumida, decidiram fechar a operação que a gente tinha na América Latina. Tive uma ideia maluca de fazer um management buyout, a gente fez o management buyout deu super certo, veio a pandemia, eu falei quebrei. Na verdade não tinha quebrado, foi uma oportunidade extra da gente acelerar. E aí, logo que o negócio encaixou, eu fiz um exit, talvez um dos exits mais rápidos aí de todos os tempos. E aí me vi sentado, isso é muito boa, você pega aquele memezinho do Wagner Moura, do Narcos, que ele tá sentadinho numa cadeira de balanço abandonada. Era eu sentadinho na cadeira de balanço abandonado, vendo que eu tinha feito 20 anos da minha vida uma coisa e eu não podia fazer, porque eu estava no compete. E aí, cara, comecei a falar, será que um pouco daquilo que a gente fez na empresa
E com essa liberdade de ser dono, dá para ser aplicado em outros negócios. E aí começou a carreira do Boiazinho da Sorte como empreendedor. Encontrei grandes amigos e parceiros aí no meio do caminho, vocês, Joãozinho e uma série de pessoas que trocam aí com a gente no dia a dia. Cara, cada vez que eu venho aqui e sento com vocês, aquela máxima de, pô, senta do lado com a galera que é top mesmo, porque são os caras que vão te desafiar, vão te fazer falar, cara, mesmo, como é que eu não tô olhando isso? Fez esse meu amadurecimento como empreendedor, mas, cara, essa jornada eu tô no início. Tô brincando aqui há 3 anos e vamos ver qual é o próximo. Eu brinco que eu fiz 1 de 1, então foi 100% dando certo, e os outros agora é um monte de coisa que está em construção. Onde vai dar, a gente não sabe. Cara, sempre que eu tenho a oportunidade de dar uma olhada para esse meu passado e lembrando das coisas que me influenciaram, eu tive uma fase muito bacana que eu saí da faculdade no Rio de Janeiro e voltei para Macaé. Né? Eu nasci no Rio, mas eu fui para Macaé com, sei lá, Volta Redonda, 4, 5 anos, e depois fui para Macaé. E eu voltei para a cidade formado, pensando assim, bicho, aprendi tudo que eu precisava saber. Estou indo para Macaé para empreender. E aí lá eu fiz uma cacetada de coisa, cara. Tipo, abri boate, restaurante, fechei restaurante, campanha política, aquelas maluquices de quando você está começando a empreender. Mas eu lembro claramente de algumas lições que foram importantes para mim. Vocês estavam falando de esporte, ele falou de esporte também, ele falou de Botucatu, você falou do Rio de Janeiro. Nesse passado, quais foram as coisas que ajudaram a você ou ensinaram vocês, começando pelo Boyer, a ser quem você é hoje, bicho? Assim, quais foram aquelas lições de adolescente, de moleque, de observar o pai e a mãe, ou o tio, ou ver os ensinamentos da avó, ou aquelas lições que você falou assim, cara, se tem uma coisa que eu aprendi naquela época, foi isso aqui. Cara, eu vou falar uma parada bem polêmica que eu tenho usado de vez em quando, até novidade. Essa ideia é boa que dá pra usar o corte. Cara, respeitem as regras de rua, cara. E aí é muito doido, porque eu vim de uma cultura cariocão, Rio de Janeiro, etc. E quando você bota esse blend, eu brinco todo dia com relação às regras de rua. Às vezes, quando eu falo pros caras no escritório, eu falei, meu irmão, toda empresa tem que ter um maluco que seja capaz de dar um soco na cara de alguém. Porque, cara, as pessoas estão perdendo o respeito por certas coisas, e não é o respeito da violência, não é o respeito... Só que aí ninguém respeita o caminho do outro, e ninguém respeita o espaço do outro, porque certas coisas se perderam, cara. É ruim pra caralho isso, tem que explicar bem, mas é a natureza do ser humano. E a partir do momento que certas pessoas cruzam certas linhas e elas não têm o respeito devido, lembra, eu trouxe para um cenário extremo de falar, tem que ter alguém capaz de dar um soco na cara de alguém. Não vias de fato. Talvez um dia vias de fato para você proteger o seu time, sua equipe, sua família, sua matilha, o que for. Mas, cara, quando você para olhar o que é a vida, e aí eu brinco o que é a vida de rua, o que é a vida num bairro de classe média que o coro cantava toda hora, essa galera muito nova não viu isso. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu vejo muitos questionamentos hoje em dia de uma galera mais nova, mas eles não passaram por isso, cara. O coro cantava na época da molecada, e era o coro cantava no futebol, e talvez vários desses problemas que a gente teve, eu não jogo, sou uma bosta no futebol, mas talvez vários desses problemas que a galera tinha na pelada de rua tornaram aquelas pessoas, seres humanos e profissionais mais preparados. E aí você expande isso, mais preparados para ser derrotado, mais preparado para o desafio, mais preparado para respeitar o outro. Porque, porra, na pelada no futebol no meio da rua, tu não pode chegar e xingar o cara assim à toa, porque tu vai tomar uma banda. Sim. Então, é no cenário extremo, na análise extrema, mas, cara, eu acho que as pessoas pararam de olhar para isso. Aonde isso vai terminar? Será que a gente vai voltar? Eu sou sempre a favor do meio do caminho, assim, mas eu acho que o mundo hoje, talvez mais era de aquários, etc., deveria encontrar o meio do caminho com o que eram as regras de rua dos 80, 90, para aí a gente chegar no equilíbrio do que é o que é efetivamente certo e errado. Sim. Então, essa é uma que eu estou usando muito. Gente, respeitem as regras de rua, cara. Mas principalmente, cara, assim, se a gente tá falando numa época onde hoje em dia tudo que a gente tem que falar é sobre respeito, não sei o quê, olhar a pessoa, outro lado, empatia, etc., é impressionante como algumas coisas realmente perderam um pouco desse fear, né? Dessa sensação de que, tipo assim, um Romário, um Renato Gaúcho, um Edmundo em campo, bicho, é o seguinte, a gente sabe até onde a gente pode bater no calcanhar desse cara. Um pouco disso, né? Essa regra da rua, do respeito, do tipo assim, respeita essa história que você teve que cruzar até aqui. Vou dar um exemplo maluco, mas aconteceu ontem, né, cara? O nego pega e xinga o maluco, xingaram o cara no jogo, os caras falam, meu irmão, vai como é que é antigamente pra ver se não tinha um Romário dando uma voadora em alguém? Sim. Aí, de repente, o cara ia pensar 6 vezes antes de xingar ele. E o cara tava na torcida, né? Aquela torcida dele sim ali, com aquele alambrado. Vai pensar que é o Júnior Baiano, não tinha dado um botadão no maluco xingando ele de... Sim. Então, cara,
todo mundo quer respeito, as sociedades estão super desenvolvidas e o caramba, mas aí as pessoas param de respeitar os outros porque elas perderam o medo. Sim. E aí eu vou tentar usar uma figura teórica e quase mítica, perderam o medo de tomar um soco na cara. Sim. E a partir do momento você pede respeito para um monte de coisa, você não respeita os outros, porque você não está preparado para vir um maluco, talvez não um maluco, né? É um cara que só está cobrando respeito, que dá um soco na cara do outro. Sim. Tema super polêmico esse, mas... super polêmico e vou te falar, tá mais vivo do que nunca, porque quando a gente vai nas redes sociais, onde tá normal eu olhar no seu perfil, te marcar e falar, olha só, você é isso, aquilo, etc e tal, blá, 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 é que as pessoas acham que não existe mais o real, né? Parece que tudo virou virtual. Então, virtual eu não encontro ninguém, eu falo o que eu quero, eu sinto o que eu quero, mas ao mesmo tempo as regras de rua continuam valendo, principalmente quando as pessoas chegam no extremo. João, vamos lá. E você, meu velho? Cara, pegando o gancho do exemplo que o Boia deu, e até vou lembrar um fato, cara. Quando o Romário tava treinando uma vez à tarde, o nego na torcida começou a falar merda, eles pularam o alambrado e foram lá dar porrada na torcida. Eu lembro disso. Pô, da torcida, tava falando merda, ou seja, era outro... Não que é o tema polêmico, igual o Boia tá falando, tô defendendo a porrada, mas assim, é a questão do respeito mesmo. Hoje em dia a gente vive num momento de mimimi pra caramba, de qualquer coisa que a gente fala, nego já se ofende, não era bem diferente assim antigamente, né? E aí, trazendo um pouco ali do que o Boia falou, cara, eu tive uma educação, né? E cresci num lar que, pô, de um lado, meu pai era advogado, professor, minha mãe tinha loja. E então convivi muito com essa questão da defesa do nosso crescimento, né? Então, pô, meus pais eram simples, assim, trazendo uma evolução para mim e para o meu irmão, então criaram a gente dentro desse conceito assim para que a gente pudesse evoluir bastante, né? E pegando esses ensinamentos que ele colocava, né, com uma defesa muito forte dos nossos direitos, do que a gente queria fazer para o futuro, e ao mesmo tempo ter ali um domínio de um controle emocional quando necessário. O meu pai acabou construindo muito a vida dele comprando imóveis, né? E ele administrava tudo. Então, porra, imagina, inquilino pra caramba, dava problema na casa, ele ia mesmo lá, contratava pedreiro e tal. Eu acompanhei muito isso de perto. E, ao mesmo tempo, acompanhava a questão de direito ali que ele tinha. Então, pô, isso daí foi uma bagagem muito boa pra mim. E eu lembro que ele, pô, ficava puto, falava coisa pra caramba, mas no momento ali de crescer, ele se opunha ali em cima da situação e, às vezes, tinha um momento ali que ele também recuava e montava uma estratégia. Então, um ponto principal que eu vi disso para minha carreira, né, que eu olho muito para trás, foram esses momentos. Eu sou uma pessoa, assim, extremamente tranquila. Vocês me conhecem no dia a dia, sabem disso. Perfeito. Mas, geralmente, quando pisou ali no lugar errado ou falou alguma coisa, eu fico puto e cresço a voz, eu vou para cima e não vai ter o que fazer, eu vou para cima mesmo. Então, eu acho que assim, um ponto principal é conseguir dosar, até pegando o que o Boia falou, quando é a hora de você dar o soco na cara. Sim. Né? E também não pode não deixar de dar esse soco na cara, como também não pode sair brigando o tempo todo por qualquer coisa. Sim. Tem casos e situações que a gente precisa se demonstrar ali totalmente agressivo mesmo, né? E defender os seus direitos. E uma questão de resiliência, né, cara? Tipo, porra, como eu sempre fui uma criança muito nervosa, e eu fui aprendendo a controlar isso. Tipo, tem uns vídeos meus, cara, que é bizarro, assim. Meus pais mostram, às vezes, cara, eu esperneando porque eu não conseguia marcar um gol. Ou esperneando porque a bola tinha caído no vizinho. Cara, é ridículo, assim, né? Tipo, eu tenho vergonha de mostrar pra qualquer um. Mas você via que a tendência é que eu fosse totalmente descontrolado, né? Eu acho que isso virou o contrário, porra. Hoje em dia eu consigo controlar muito mais. E aí, trazendo dentro disso hoje, é como que a gente consegue, no mundo que a gente vive, de uma geração que tem tudo fácil. Isso. Que não é humanizada, é totalmente digitalizada. Ela não te vê, não te conhece e te xinga. Isso. Ou te idolatra. É os dois mundos. Sim, os dois mundos, E o Brasil é uma sociedade que adora o herói, né? Sim. E massacrar o herói também, né? Então, assim, é um negócio bizarro para você conseguir a se adaptar dentro desse mundo. Então, eu olho que as principais lições que eu tive foi mesmo a questão de você se posicionar e você ter o controle emocional quando é a hora de você segurar e achar que o outro está ganhando. Mas, na verdade, você já tem todo um plano para estar com a situação na tua mão. E me manda até dar uma interrompida. Cara, eu acho que o esporte traz muito isso. E não é o esporte ser atleta, não. É o esporte, qualquer esporte de interação, que a galera tá perdendo isso, né, cara? Assim, eu vejo muito, cara, e o que o Mumu usou, assim, é como se o mundo real estivesse descolando do virtual e tem gente que nunca viveu o real de verdade. Isso. E eu tento trazer isso para cenários de todos os tipos. A gente estava semana retrasada
falando de um deal de estruturação de operação para crédito agrícola. Eu falei, cara, esse cara... Putz, eu vivi operação de seguro agrícola por muitos anos. Eu falei, esse cara que está aqui, meu irmão, dando crédito para isso, ele nunca viveu lá. Ele nunca foi lá. Ele nunca entendeu o que era o campo. A gente já viu casos, putz, e aí é assustador. Seguro agrícola, regulação. Já aconteceu de tudo, tá? Entrou o perito e mais um do time, cara. O cara chega para fazer lá e verificar. Tem uma parte que eles fazem a medição final do que foi colhido por hectare para ponderar o que seria o prejuízo indenizável, né? Aí você entra na sala do cara, meu irmão, 3 quilômetros de estrada da rodoviária mais perto. Aí você entra lá, o cara pega e bota a revólver na mesa. Aí como é que você faz? Eita. Conversa muda. É um mundo diferente, é uma realidade diferente. São coisas que acontecem numa natureza completamente diferente. O cara tá ali, meu irmão, ele tá armado ali para se proteger. Porque se nego entrar e invadir a terra dele, vai acontecer isso. Aqui, na forma como ele se posicionou na hora de olhar aquela parte da indenização, é um outro mundo, mas tá todo mundo vivendo uma realidade que perdeu aquele dia a dia de contato, o dia a dia da rua. Isso vale para pessoas, isso vale para instituições, isso vale para empresas, isso vale para famílias, isso vale para negócios. Cara, como é que tem uma porrada de gente concedendo créditos, limites e outros para operações que os caras nunca viram, cara? E aí é ruim, cara. Eu tô ficando velho agora, cara. Eu tô ficando velho chato. Porque eu tô sempre tomando cuidado para não dar cagada de regra da idade, mas fala, cara, não vem um cara que tem 22 anos e nunca viveu uma crise econômica querer discutir um negócio que você não viu, cara. Tem muita coisa que você aprende só quando você toma um soco na cara. Sim. Você só aprende só quando você viveu aquele problema de verdade, quando você ficou short de verdade, quando você sentiu aquela dor de verdade. A teoria é muito boa, cara, mas esse mundo virtual tá trazendo muita teoria e muita análise e tem pouca gente que tem a prática de verdade. E agora, qual vai ser o impacto efetivo e aonde isso vai dar? Ninguém sabe, cara. Eu acho que esse talvez seja um dos maiores riscos que a gente pode ter aí para o futuro. E aí, um grande ponto, desculpa, só comentar, né, que o Boia falou, de você conseguir identificar o mundo que a gente está vivendo, que ele é digital e os negócios são novos nessa parte, com o que a gente já viveu de experiência com esse ponto, né? Por isso que eu acho que é muito importante o trabalho, principalmente que vocês fazem de falar muito sobre isso. Eu acabo não fazendo tanto, mas eu vejo que é totalmente necessário para que essas gerações novas ou para quem está entrando nesse negócio consiga entender, né? Porque tem muita gente que não vai ter oportunidade de viver isso, porque é uma nova geração. Sim. Cara, não vai ter. Diferente de trabalho. Vou dar um exemplo fresco de 3 dias atrás. Estava tendo uma imersão aqui do Investidor de VC. Tem um cara que faz parte do nosso time, etc. Postou uma foto, printou uma foto, que era eu, o Mumu e o Muri falando. Numa página que tem uma reflexão maravilhosa. E a reflexão maravilhosa é: a natureza das startups é falir. Eu postei isso. 322 mensagens criticando isso. E eu falei, gente, vocês esqueceram a regra básica? E aí não é só a natureza da startup. Por ser um negócio mais volátil, Exato, mais inovador e mais diferenciado, essa natureza está até mais presente. Todas as empresas, na sua maior parte, tendem a falir. E aí a galera não sei. E aí, todos os tipos de pergunta, eu dou mentoria numa universidade importante, ajudo num programa que é de aceleração de startups, e um dos professores, puta cara, renomado demais. E quando eu começar a falar aqui, ele vai saber que eu estava falando dele. E, cara, de novo, foi sem maldade, sem dor dele. E ele falou, inclusive a dos meus alunos, eu falei, talvez os seus alunos estejam num quartil diferente e essa probabilidade deles está reduzida. Mas continua sendo o mesmo caminho no longo prazo, cara. Talvez 90% das startups vão falir, era isso que a gente estava falando, e faz parte da natureza delas. Sim, tá bom, o teu número vão ser 85, mas não pensa que é 70, não. E é muito difícil isso, é muito difícil a gente entender a nossa dor, é muito difícil a gente escutar o conselho de, teu produto não é tão bom, ou teu produto é muito bom, mas o mercado não está preparado para ele. E aí quando a gente está nessa troca e esse trabalho que vocês fazem, as pessoas não conseguem enxergar quando elas estão dentro do negócio. Sim. Cara, é o que você comentou de empresa. A maioria das empresas que nascem, elas morrem. Sim. Startup não é diferente. Então, a startup é uma evolução de uma empresa. Né? Uma forma diferente de você enxergar, de você evoluir, de você trabalhar ali um negócio em si, de você operacionalizar aquilo. Mas a tendência é que não vai dar certo. Sim. E tem uma máxima junto dessa frase que é: se a natureza dos negócios por si só já é desafiadora, é como se fosse um grande bebê virando criança, que depois vira um adolescente, depois um adulto. Se você para de dar comida para essa criança, se você para de crescer, você vai morrer. Tipo, essa criança sozinha não funciona. A startup ela ainda tem ainda mais esse componente do que as empresas tradicionais não têm. Elas realmente, se você não colocar mais
elas morrem mais rápido. E a natureza delas é justamente trazer disrupção para o mercado, ou seja, eu tenho que cortar um intermediador, eu tenho que vencer o gigante, eu tenho que tentar achar uma brecha. Por default, isso é mais difícil, isso né? é muito mais difícil. Então, a única coisa que vai fazer esse cara sobreviver é se ele conseguir, de uma forma desproporcional, crescer e descobrir os problemas e tapar os buracos que ele vai descobrir no meio do caminho. Então, não tem essa de mandar mensagem hater, não, galera. O que tem é o seguinte, é difícil, é a coisa mais difícil que o empreendedor pode fazer na vida dele, é fazer o zero to one, é fazer aquela ideia daquele problema virar alguma coisa, as pessoas pagarem e ficarem felizes com isso. Aí depois vem outros problemas, mas enquanto não resolver esse, meu camarada, aceite. Você está default dead. Se você apontar para cima, aí tudo bem, você ganhou tempo, ganhou vida, você pode construir o seu negócio. E se a gente está fazendo esse paralelo do passado com o presente dos negócios agora, eu quero fazer essa pergunta, João. Nesse mundo onde a gente está super virtualizado e tem o real e essas coisas do que a gente viveu na nossa geração, e eu acho que a gente é uma geração de transição absurda, né? Nossos pais eram offline, etc. E, opa, peraí, internet, o que é isso? Blá, blá. Nós somos a geração que falou, cara, isso aqui é minha praia. A geração nova não tem a parte do off que a gente teve, está tendo só esse digital. Nesse mundo, qual é o problema, ou a dor, ou a demanda que o seu negócio resolve hoje? Cara, explica pra gente o que é o PA. Cara, é muito legal o que você comentou, né? A gente é uma geração que está vendo muita evolução e disruptura de todos os mercados, né? TV preto e branco, a gente chegou a ver algumas ali, não era o que tinha principal, mas tinha na nossa época, né? Entregando um pouco a idade. Mas qual que é o propósito da UPA em si, né? Aquilo que eu comentei no começo, né? Eu acredito muito que o desenvolvimento de software, ele é o motor para controlar e evoluir a inovação e o progresso tecnológico da nossa sociedade. Pensando nisso, a Opala nasceu com uma visão de trabalhar em produtos de evolução de software complexos para grandes empresas, para grandes mercados. Então, a gente vem com uma linha do quê? Eu vou criar um sistema aplicativo, web, o aplicativo nem existia na época, né? Foi uma transição, é um modelo novo de trabalho, se for pensar dentro da história da Opala, mas integrações, projetos legados e tudo mais que de alta complexidade. Quando a gente fala para o público em geral, é mais difícil, porque as pessoas pensam em tecnologia muito como o site, um e-commerce básico, traz muito mais, vou contratar um estagiário de tecnologia para desenvolver. E eu também tinha essa visão. Teve um momento que eu entrei em choque, falei, cara, será que faz sentido mesmo eu seguir nessa área, né? Porque, cara, eu faço sisteminhas aqui, a empresa do lado aqui contrata um estagiário para desenvolver. E aí eu comecei a olhar muito mais para essas grandes empresas que trazem uma necessidade de software, que a vida da empresa, ou a vida da startup em si, ela depende da tecnologia. Ela não é o único fator. Né? Nenhuma empresa ou nenhuma startup vai ser bem sucedida devido a software. Pelo contrário, ela utiliza a tecnologia para essa evolução. O que manda é o negócio e a operação. Mas dentro disso eu falei, cara, é a vida desse ponto. Então, assim, tem muito valor. E a UPA hoje, assim, ela desenvolve desde internet bank, soluções de aplicativos para empresas de pontos, venda e compra de metal de uma metalúrgica gigante, a forma de você controlar e pagar a tua água, você acessar ou comprar um combo para assistir uma luta, um futebol. Então, desde todas essas operações... Fazer um banco light. Então, dentro dessas operações de alto volume de tecnologia, a gente atua. E também entregando mão de obra qualificada. Então, a gente tem uma parte de RH, a gente faz uma seleção, a gente não só contrata o profissional no mercado, né? A gente qualifica esse cara, ele é o par e ele atua junto com os clientes para que o negócio do cliente seja evoluído. Então, a gente também tem uma parte muito boa de treinamento, seleção e entrega de profissionais capacitados em tecnologia. Eu vou fazer essa pergunta mesmo, eu pergunto Boyer, mas já vou lançar a próxima pergunta que eu quero que você vá pensando, cara. Dentro dessa jornada da OPA, qual foi o grande big deal que você teve no negócio? Aquele ponto de turning point que você falou assim, cara, acho que eu vou continuar com isso aqui pela minha carreira e acho que esse é o caminho que está seguindo. Enquanto você vai pensando nessa resposta, e você, Boyer? O que você está resolvendo no mundo hoje? Qual é o problema, a demanda que você está atacando? Cara, eu tô brincando agora que eu sou um CFO as a Service, né? E tô tentando entregar isso primeiro para as empresas do grupo que a gente já fazia, né? Tentando, cara, e aprendizados e verdades que você tem que levar até o fim. Você sabe que a gente comprou uma corretora de seguros há pouco tempo e eu falei que a minha missão nela duraria de 6 a 18 meses. O
provavelmente aí nas próximas... Tô mandando 2 spoilers aqui para vocês, né? Provavelmente nas próximas semanas a gente está anunciando uma nova CEO da companhia. Olha só. Uma pessoa que tem extrema confiança. Tô tentando contratar ela há um tempo, mas ela estava mudando e com desafios psicológicos e espirituais e tá vindo aí agora. E, cara, de novo, a função da gente é pensar em futuro e legado, entregar a cadeira para a pessoa certa, fazer o que tem que ser feito. Eu acho que ela é a pessoa certa para fazer isso. E eu fico muito mais como CFO as a Service dessa estrutura e outras companhias. Mas, cara, o que a gente está fazendo agora, que a gente percebeu é que com a quantidade de tecnologia, a quantidade de interação que a gente tem no mundo hoje em dia, talvez a próxima disrupção do mercado, próxima disrupção do mercado financeiro esteja na conexão, esteja no chain. E aí eu vou bater no peito agora de 2, 3 calls que eu dei do passado e que estão se mostrando realidade. A galera vendeu muito tempo lá fora em InsurTech e aqui no Brasil. Desculpa, diz qual foi a InsurTech que virou aqui no Brasil? Nenhuma. Diz qual foi a InsurTech que virou lá fora? Nenhuma. Lemonade, Hype, todo mundo foi pro saco. Abriu capital, bombou, etc. A ação tá no saco. Por quê? Porque tentou se utilizar da questão e da tecnologia para mudar um mercado que, de certa forma, já estava bem atendido. O arcabouço daquilo estava. Onde você podia usar a tecnologia para fazer a disrupção? Processo, velocidade, entrega, reduzir custo. E aí o cara falou, não, eu vou usar a tecnologia para mudar o negócio ou para reinventar esse negócio. Talvez algum dia alguém consiga reinventar esse negócio, por exemplo, super tradicional de seguros. Mas aonde ele precisava efetivamente ter aplicado a tecnologia era nessa mudança. Era na cadeia, era usar smart contracts para poder fazer regulação. Né? E aí todo mundo contou uma história e aí no final... Eu brinco, cara, que tinha um monte de gente que chegava e falava eu vou usar a inteligência artificial. Cara, eu não vi nenhuma inteligência artificial dessa ser melhor do que uma planilha Excel com um atuário e um subscritor júnior. Banco. Cara, alguém consegue dar crédito? Tá todo mundo desrompendo, estão crescendo base de cliente, a velocidade está maravilhosa, tá tudo lindo. E a gente tem tido algumas conversas legais sobre isso. Alguém está dando crédito melhor do que os bancões? Não. Todas as fintechs que tentaram ir muito forte para crédito direto ao consumidor, crédito estruturado, cartão de crédito, todas tomaram porrada. Então, a inteligência artificial e a tecnologia que elas estão aqui ainda não estão preparadas para melhorar a forma como se concede crédito. Eu acredito que isso vai acontecer, vai, mas hoje em dia elas são muito boas em quê? Aquisição de cliente, velocidade, entrega e experiência. Mas o underlying business aqui ainda não mudou. Então, voltando nisso, cada vez mais a gente tem entendido e enxergado que o segredo está no chain. O segredo está nas conexões. Cara, eu vejo hoje em dia um monte de empresa que eu chamo de empresa pato. E não é pato porque o cara é bobo, não. Porque o cara é pato, porque o cara não voa direito, o cara não nada direito e o cara não mergulha direito. Só que ele, para contar e falar que ele era, sei lá, um hub de soluções, o nome que ele quisesse dar, ele começou a fazer um monte de coisa que ele não sabe fazer direito. O que aconteceu em todas essas coisas? Perdeu dinheiro. Você está vendo um monte de layoff e um monte de partes de operações sendo descontinuadas. Mas será óbvio que o cara não ia conseguir fazer aquilo. Então, a gente, dentro do mercado financeiro, e aí eu brinquei aqui com o negócio do banco, a gente tem tido um monte de conversa com o João sobre isso, você fala, cara, você vai ser banco? Não. Mas você quer ser um banco as a service? Sim. Eu quero ser um white label de uma estrutura de banco? Sim. Eu quero trazer solução bancária para um monte de gente? Sim. Como é que eu faço isso com tecnologia? Eu conecto quem são os caras bons. Eu preciso gastar e arrumar um player bom para fazer seguros? Não preciso a gente tem uma expertise dentro de casa. Eu tenho empresas que são colegadas ali, é lógico que preferencialmente eu vou trazer esse negócio para os caras. Agora, quem é o cara bom para poder fazer um white label de banco? Preciso estar registrado e ter banco? Não. Eu preciso ser o quê? O caminho. Reduzir intermediário, trazer velocidade. Aí que está o segredo. Seja isso para soluções para pessoa física, seja isso para soluções para pessoa jurídica. Estruturação. Cara, todo mundo quer... Você precisa montar uma empresa para estruturar dívida? Não. Cara, eu vou procurar quem é o melhor cara para fazer FDIC. Vou trazer ele para minha base. Vou procurar quem é o cara melhor para emitir debenture. E vou falar com esses caras. Vou pegar e dentro desse relacionamento, dessas cadeias, e trazendo, primeiro, né, o famoso manual, né? 30 pessoas fazendo, tá bom. Entendeu? Funciona assim? Taca a tecnologia e replica. Então, dentro dessa estruturação, eu acho que essa função nossa e função minha aí de CFO as a Service, como é que eu replico essa função de CFO as a Service para pessoas e para empresas? Eu acho que está aí o que a gente está fazendo aí nos próximos meses e vocês vão escutar um pouquinho mais sobre isso em breve. Queremos saber. Fala, João.
Cara, tá aí um bom exemplo do que a Opa faz. O Boé comentou de todo o processo que eles conhecem, o mercado, o network, tudo que eles têm, esse baita conhecimento, a gente vai, senta junto, entende e desenvolve aquela solução tecnológica em prol do negócio. Sim. No caso que ele comentou, a Opa também tem um Bank as a Service, e aí a gente consegue transformar qualquer empresa em 3 meses em uma solução bancária. Mas no caso deles, eles já têm uma expertise e eles vão por uma linha com particularidades em soluções que necessitam de desenvolvimento, que não tem isso no mercado. É a forma deles pensar, é a forma deles querer abordar o mercado. Ele vai juntar tudo isso com soluções que já existem, montar um ecossistema e colocar as particularidades deles. Sim. Então é isso que o Opa entra e ajuda. Acho que o Boé me ajudou aqui a resumir, porque é uma parada meio complexa de explicar. Sabe o que o Pato ia fazer? Ah. Ia botar 80 caras e ia falar que eu sou de tecnologia, Sim, que eu é tenho isso aí. 80 caras. Cara, É isso aí. eu tenho que ter. Eu também não posso ter uma visão leiga e sentar para conversar com o João, que ele vai me engolir. E a vantagem que tem que ele é meu amigo, ele não vai me engolir dessa forma. Mas, cara, eu preciso ter partes relacionadas dentro da minha empresa para poder entender. Eu preciso ter uma unidade efetiva de tecnologia para dizer que eu sou o cara que está investindo em data science, AI, etc. Não. Sim. A não ser que eu resolva desromper dentro do mercado de tecnologia. Aí o que eu vou fazer, que são os movimentos... Putz, pega e junta com uma empresa de tecnologia. Talvez este seja o caminho. Sim. E aí você começa a ver movimentos parecidos e similares lá fora, quando vem uma empresa de tecnologia, estilo Apple, e fala, cara, agora deixa eu fazer gestão financeira. E aí eles metem a wallet lá com 4% de rentabilidade. Talvez esse cara, pelo tamanho que ele tenha, seja fácil dele comprar esse know-how. Em vez dele chegar e falar, vou desenvolver e vou montar um time e vou fazer um negócio que eu não sei, você compra o know-how de alguém. E aí esse cara vai e compra uma empresa de serviços financeiros. Sim. Então, o Pato sempre vai falar, deixa que eu faço, que eu sou muito bom, cara. E a partir do momento que a gente não enxerga, isso daí é regra 1 das empresas. Você contrata o cara para quê? Para o cara ser melhor do que você e para ele te falar as coisas. Se você contratar ele e mandar ele fazer, não funciona. É a mesma coisa das empresas. Cara, tudo você quer. E aí você vê as empresas ficando muito grandes, porque tudo o cara fala, não, vou fazer em casa. Cara, tem coisa que não é fazer em casa. Sim. Você tem que entender isso. E as pessoas não conseguem entender isso. Porque elas vão ficando com o quê? Dinheiro infinito e grandes e vão ficando arrogantes. Sim. E aí o que acontece? Vem o mundo e dá um soco na tua cara. É isso. O mundo nunca vai ser bonzinho com você. Nunca. Ele sempre vai te dar uma rasteirinha pra você lembrar que você é um humano, Já né? dizia Rock Balboa. É isso. Não importa o quanto você bate forte, mas sim a porrada que você aguenta e levanta e Que continua. a vida sempre vai bater E mais defendendo duro um em pouco o você. meu lado também, toda empresa acha que consegue ser uma fábrica de software, né? Pensando em software. Não, porra. Se a empresa deseja ser uma fábrica de software para ela mesma, ela está construindo um novo business, É isso. que é desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software é um business em si. E aí o que acontece muito, que a gente recebe muita ligação e mensagem é de empresas que não conseguem fazer aquilo, colocam a culpa toda no software em si e não no negócio, porque despriorizou o negócio para desenvolver algo que ela não tem know-how, né? Então é algo que tem que ser meio que mudado. Tem a competência técnica, tem que ter, isso é primordial, respeitar a competência técnica, dar a liberdade para que tenha definições, para que junto com empresas especializadas de desenvolvimento, que estão ali todo dia, falando com várias indústrias, vários mercados, trazendo o que é de melhor, e confiar nos dois lados, tanto da empresa quanto dessa empresa contratada. No caso, deve ser o PA, né? Mas se não for, tudo bem. Mas seguir essa linha. Se não for o PA, tem que ser o PA. Se não for o PA, tem que ser o PA. Mas seguir essa linha mesmo de aceitar a consultoria. Porque a consultoria está vendo esse negócio, o negócio de desenvolvimento de software. Sim. E é engraçado a gente ver isso. Vou até fazer uma conclusão meio maluca aqui, mas antigamente a gente tinha os grandes monolitos, né, das empresas, né, aquelas grandes empresas listadas na bolsa, e elas tinham muito esse comportamento do eu vou fazer tudo porque eu posso, sim, porque eu quero, né, e porque eu não quero dar espaço para ninguém, o mercado é só meu, e o meu jeito de expandir é fazendo tudo. Aí a gente tem desde aquelas antigas empresas Mitsubishi, que faz desde lapiseira até raio-x de não sei o quê, até consultoria, e vai se expandindo cada vez mais. E a gente passa por uma geração nossa, onde a gente viu vários negócios digitais acontecendo, APIs se conectando, pessoas sendo melhores, e a gente vê uma busca por alguns significados além do que são monopólios. Então, a pessoa ela não quer mais só ter o carro. Ela vai contratar na empresa de carro para assinatura, que ela tem um engajamento, que ela conhece, que está no bairro dela. Ela vai comer naquele lugar, porque aquele lugar tem um valet especial. E aí a gente vê uma mudança onde negócios estão cada vez mais procurando ser asset light, para poder colocar seus esforços no foco do cliente, no foco no cliente e do cliente, né? E aí a gente vê, já fazendo aquela provocação do início, que talvez a nova geração não enxergue muito isso, porque eu posso fazer tudo, eu quero fazer tudo, e joga para mim que só dependo de mim pronto.
E hoje o mundo dos negócios está um pouco diferente. A gente está vendo que está cada vez mais essa co-construção. Eu vejo isso muito acontecendo no nosso meio de negócio, eu vejo isso muito acontecendo no G4 Club, e eu vejo isso acontecendo aqui com as startups que a gente contrata também. Nenhuma mais, quando quer aumentar o seu share of wallet ou adicionar um novo produto, faz do zero. Uma EasyJur pegou uma plataforma para começar a fazer compra de antecipação de processos. A 123 projetei e usa Minha Casa Financiada para poder ter um canal de aquisição mais forte. Eu acho que esse é um pouco do mantra do que a gente está vivendo agora e que talvez a galera que está começando precisa enxergar isso um pouco mais. João, eu tinha feito uma pergunta para você lá no início. Qual foi esse turning point, o ponto da virada? Qual foi o big deal na vida da OPA que você falou, caraca, é isso? Cara, assim, tava pensando aqui quando você provocou, e eu lembro de alguns marcos que aconteceram, né? Eu gosto bastante de reinventar ali o significado da empresa e também a visão do que a gente busca para o negócio de tempos em tempos, né? E eu lembrei aqui de dois muito específicos. Alguns anos na empresa, no segundo ano mais ou menos, no qual a gente estava criando alguns sistemas ali para empresas grandes, mas eles não tinham tanta relevância. E aí, naquele momento eu falei, cara, até que ponto isso aqui a gente vai conseguir levar esse mercado adiante, a gente vai conseguir continuar desenvolvendo software ali, ficar matando esse 1 leão por dia, né? Vários leões por dia. E aconteceu de um projeto novo, uma empresa de telecom, no qual que era simplesmente possibilitar a venda do PFC, do Premier Futebol. Cara, beleza, começamos a desenvolver e tal. Cara, na liberação ali para venda disso, que ia começar o Campeonato Brasileiro, aquela euforia, né? A galera comprava muito isso antigamente, né? Hoje mudou um pouco. Cara, precisava de máquinas, precisava de gente, de plantonista 24/7. É um mercado no qual, se o cara quer comprar, ele tem um desejo daquilo e ele precisa, é quase não sem comparar com um plantão médico, mas deu uma necessidade do sistema ficar em pé e uma necessidade para todo mundo utilizar aquilo de uma forma saudável e controlada. Se eu quero comprar, precisa estar acessível para mim. Sim. Falei, cara, realmente a nossa vida precisa ter isso. Sim. Trazendo agora um contato para banco, tira o Pix do ar 2 horas para você ver o que acontece. Socorro. Cara, é praticamente assim, uma necessidade real de todo mundo, né? Então, nesse momento, eu entendi que, fazia muito sentido a gente evoluir e gastar tempo com isso, né? Legal. Eu sou muito focado a DNA e cultura. E um outro ponto também, não pensando em tecnologia, mas pensando em colaborador, pensando em profissional, pensando em evolução mesmo do cada indivíduo, né? Quando a gente começou a treinar algumas equipes de júnior, estagiário e júnior. E em alguns momentos a gente tinha que ou promover esse cara para posições de pleno, sênior, ou quando o mercado vinha e pegava os nossos profissionais, o estagiário, aquele júnior no começo, e dava uma alavancada no cara, que eu falava, eu não vou conseguir aqui nesse momento te acompanhar a nível de mercado, mas vai. Então aquilo ali eu vi a importância também que a gente tinha de fazer esse treinamento e virar uma referência do que, se tem no currículo que trabalhou na OPA, os caras contratam por quê? Porque é uma empresa boa. Então, focado nisso e trazendo para essas pessoas que estão trabalhando na empresa o nosso DNA de operação e execução, que é o nosso ponto principal, então a gente entrega e a gente vai fazer aquilo acontecer. Utilizando a tecnologia e entendendo os negócios. Sim. Então, trazendo isso, eu vi ali que era algo muito importante. Também recente, assim, a gente teve uma situação do lançamento do banco digital. A gente não desenvolveu todo o banco, mas a gente participou do lançamento porque não estava conseguindo. Então, a gente foi lá, entregamos ali uma solução, mitigamos necessidades e mudamos ali um pouco o mindset do quê? Daquela questão de ficar construindo software há muito tempo, para um negócio mais rápido. Então, a gente entregou, Jornal Nacional, televisão aberta, o tempo todo acessando. Então, a gente fez algo para conseguir viabilizar o lançamento da abertura de conta. Então, nesses momentos ali trouxe muita visibilidade para a gente, aquele desejo de fazer, de continuar naquilo. Animal. Dá um gás assim muito violento. Tu fez um puta trabalho e tu vê uma relevância para o mercado em si. Aí tu fala, cara, tem que fazer isso aqui pro resto da vida. Animal. Boier, você falou para mim, cara, aí não sei o quê, e aí eu passei disso, e aí eu tive um exit, papai, agora eu tô indo pro segundo negócio. Tirando o aspecto financeiro, que eu sei que todo exit muda um pouco a forma como a gente tá jogando. O que você define como sucesso na vida pessoal e profissional? Tirando a grana, porque a grana, a gente sabe, se a gente está aqui no Investidores VC, falando de investimentos, negócio, etc., todo mundo já resolveu uma grande parte disso, ninguém está
acomodado, todo mundo quer mais, mas tirando o financeiro, o que é o sucesso na vida pessoal e profissional do Boyer? Cara, eu vou te falar, conseguir efetivo, eu vou brincar, porque vocês sabem que eu sou um tarado trabalhando, mas vocês vão rir, e aí vou usar um exemplo aí que algumas pessoas já sabem. Primeiro que você tem que aceitar que o mundo, se não vai ser 24/7 em tudo. E como é que você consegue encontrar esse equilíbrio de forma saudável e passar o tempo com as pessoas que você gosta, etc. Perfeito. É outra desafiador. Aí eu venho o primeiro ponto. Cara, vou te falar, eu acho que eu nunca fui tão feliz trabalhando como eu estou hoje em dia. Então, meu irmão, vai pro lugar certo se você não tá feliz. E não é o você não tá feliz porque, putz, eu tô chateado porque brigaram comigo. Hoje eu tive uma conversa com os meus sócios de manhã que foi maravilhosa. A gente se xinga, vai tomando cu e, tava amarradão lá, feliz. Se você não tem a tranquilidade, o equilíbrio emocional para xingar o cara e brigar e tomar as definições que você tem que tomar como empresa e poder voltar a ter o relacionamento com as pessoas que você gosta, que você resolveu construir alguma coisa junto, você está perdido. Perfeito. Então, equilíbrio ali de entender que o mundo é 24/7, entender que você tem que estar bem com a sua saúde, com a sua família, e aí eu vou botar um question mark aqui para voltar para uma coisa logo em seguida, entender que, você passa, e aí é clichê, você passa 8 horas lá, cara, escolhe de verdade onde você vai estar bem, você não pode ficar mudando. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho a liberdade de poder estar onde eu quero, mas vou te falar que eu acho que eu nunca fui tão feliz trabalhando de verdade. E aí, cara, como é que você consegue encontrar essa equação? Porque lembra do mesmo jeito que a gente falou que as empresas vão falir? A gente vai morrer, bro. Sim. E você sabe que eu sou espírita e etc. E, a vida bateu na minha porta aqui agora e falou, cara, todo mundo sabe já, tô com uma lesão no intestino, graças a Deus é benigna, quinta-feira eu tô entrando na faca. Se eu fosse outro cara, eu ia estar parado, meu irmão, em casa chorando, triste, o cara botou aqui. Vim aqui para estar junto com vocês, estou trabalhando todos os dias, vou trabalhar até quarta de noite, quinta-feira eu vou para o hospital, e é isso, cara. Só que você tem que efetivamente aproveitar a vida, estar junto daqueles que você ama, passar tempo com as pessoas que são de verdade, passar tempo com a tua família e se cuidar. E eu acho que por muito tempo eu vim empurrando na minha vida, tô bem, não sei o que, sou de ferro, meu irmão. Uma hora bate a tua porta e tá lá. Como é que o segredo e o que é o futuro é como é que se consegue o maldito do equilíbrio disso. Tá com quem você ama, tá com teus amigos, fazer as coisas que você acredita de verdade. Propósito não paga a conta. Então, você sabe que você vai ter que se ferrar por muito tempo até você poder ter a tranquilidade de falar, agora eu vou em busca do meu propósito, agora eu vou em busca do meu legado. Como é que você faz e equilibra isso é desafiador. Eu tô tentando encontrar isso, e aí eu acho que até porque teve agora, eu tô tentando encontrar mais ainda. Ontem eu tomei um esporro de noite da minha mulher, falei, Ela falou, tu não tá vendo que é para isso que você tem que cuidar? Então, assim, o balance, mas é o balance dessas caixinhas de verdade, cara. Que a certeza que a gente tem é cruel, a certeza que a gente não vai estar aqui daqui a pouco. E aí eu vou pegar isso, cara, eu vou estressar esse ponto, porque é muito legal isso. Eu sou um cara que de uns tempos para cá também tenho feito essa busca, né? Pelo que é subjetivo e principalmente pelo questionamento que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? De, cara, será que eu fiz o que eu podia ter feito? Será que eu curti o que eu devia ter curtido? E aí acabei caindo, obviamente, no estoicismo. E aí você falou, cara, todo mundo vai morrer, memento mori, lembre-se que você vai morrer. E aí eu comprei um quadro que reflete memento mori, essa lembrança de que você vai morrer. Ele fica em cima no meu banheiro, o vaso, que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda, em que ele tem 80 linhas. Cada linha dessa são 10 anos e cada quadradinho é 1 ano. Desculpa, cada quadradinho é uma semana. Nossa. E aí, cara, tem assim, milhares, né? E aí eu falei, bom, legal. E aí embaixo tem uma frase do Sêneca falando, olha, a gente não tem uma vida realmente curta. Ela é curta se você não viver ela com experimentos, intensidade, etc. Se você não tiver algo que você possa olhar para trás, bababá. Mas aqueles que se desvaem no dinheiro, no luxo, não sei o quê, ou nas coisas que são pouco relevantes, acabam tendo uma sensação no final de que poderia ter feito mais. E aí eu olhei aquilo e eu comecei a preencher. Primeiro desafio desgraçado, porque preencher toda semana da sua vida, vai quadradinho 1 a 1, demora pra cacete. Aí eu falei, então eu vou preencher a cada 10 anos, eu vou tentando lembrar o que foi essa minha década, né? Tô com 40 anos, bicho. O quadro vai até 80. Eu passei da metade, irmão. E agora, toda fucking semana, eu olho para aquele quadro, preencho mais uma semana e vejo que eu estou mais no fim do que no início. E aí eu começo a repensar absolutamente tudo. E tem sido ótimo. Pelo contrário, não tem sido assim, meu Deus, o tempo está acabando.
caralho, essa semana, bicho, eu vivi o tempo que eu queria, a profundidade que eu queria. Eu falei com a minha mãe, eu marquei para Campos Jordão com meus camaradas, eu consegui dar atenção pro meu time. E aí, quando a gente vê, eu comecei a fazer umas coisas muito malucas nesse quadro. Eu comecei a pegar algumas etapas importantes da minha vida e fazer com outras cores. E aí, quando você vai ver, você fala assim, nossa, é aquela época que eu morei no Rio de Janeiro e tive assim que por tantos anos... Você vê que é uma fraçãozinha da sua vida e teve tanto estresse, tanta coisa que você às vezes colocou mais do que deveria. Tá começando a me fazer ressignificar um monte de coisa, tem sido um experimento animal disso. E uma outra coisa que você falou é sobre essa coisa dos sócios. Pô, se eu não puder ir lá e cair na porrada com os caras ao mesmo tempo, no dia seguinte, não tá resolvendo e tá feliz de estar naquilo. Uma vez eu tenho um grande amigo chamado Guga Gorenstein, que é fundador da BX Blue, vendeu agora o PicPay. E eu fui junto com eles lá na Y Combinator nos Estados Unidos há alguns anos atrás. E tava um arranca-rabo desgraçado, porque todo mundo vivendo fora de casa, tendo que entregar performance na Y Combinator. E eu vi que o time de tecnologia, o Fábio, junto com o Braga, eles estavam uns atritozinhos com o Guga. E o Guga tava, assim, tentando resolver a situação. Eu lembro que uma vez ele chegou, juntou todo mundo na sala e ele deu um esporro para todo mundo. Porque tava começando a ter um climinha do tipo assim, cara, precisamos entregar isso. Se você entregar tal parada, eu faço. Sabe aquela paradinha, não sei o quê? Aí o Guga chegou, botou tudo na mesa e falou o seguinte, olha só, você tem total direito de ficar puto comigo. Puto. Putinho não. Caraca, muito bom. Então, se você tá putinho, engole esse negócio e vai fazer. Nem vem falar comigo. Se você tá puto, me chama pra consertar. Isso. E isso, cara, pra mim virou um negócio assim, um mantra, sacou? Tipo, putinho não, mimimi. Tá puto? Briga, senta, conversa, resolve, sacou? Animal. João, diga aí, vou fazer uma provocação aqui pra você. Eu perguntei esse aspecto financeiro pro Boyer. Você provavelmente tem uma filosofia parecida com a gente, né? Não vai falar, não, amor, eu acho que tem que ser uma outra coisa completamente diferente. Tem alguma coisa completamente diferente ou tá nessa linha? Para eu ir para a próxima pergunta. Não, perfeito, cara. Eu concordo plenamente. O dinheiro não é o propósito ali em si. Ele não, as outras coisas não pagam a conta, mas a gente trabalha no final porque a gente ama, né? Sim. Eu adoro trabalhar até o ponto, cara, que você comentou da idade, né? Tipo, tô fazendo 40 anos e tô começando a olhar de uma forma diferente. E eu também estou me aproximando dos 40. E também olho para trás, cara, e às vezes assim, a empolgação do trabalho e a forma de 24/7, até que o Web frisou muito isso, né? Que a nossa geração vem adquirindo essa forma de trabalho porque você está acessível o tempo todo, né? Antigamente não, o cara saía para viajar, não tinha celular. Era um bip ali que o cara recebeu uma mensagem. Hoje em dia a gente é muito fácil, acessado muito fácil. E em cima disso, cara, eu comecei a fazer uma reflexão e comecei a olhar o quão custoso foi a gente chegar até aqui, né? E às vezes no dia a dia, como a gente ama trabalhar, workaholic total ali, às vezes a gente não dá nem valor para aquele trabalho que a gente está colocando. Então, assim, eu tive alguns momentos de vida que eu olhei e falei, caralho, olhando agora para trás, porra, eu fiz tudo isso, assim, foi muito pesado. Não sei se eu conseguiria fazer de novo. De tanta dificuldade que eu tive e passar por... passar em cima de trauma e não sei o quê, e pô, você vai trazendo isso. Hoje a gente olha com uma visão diferente, né? Então eu tenho muita empatia por o que vocês comentaram e concordo plenamente ali. É esse meu estilo de vida mesmo. Animal. Qual skill que você tem hoje que faltava para você no início da UPA? Que você fala, cara, aprendi a duras penas isso. E qual skill que te falta hoje para os próximos anos da UPA? Cara, perfeito. Uma questão de processo. Eu sempre fui uma pessoa que ia fazendo, ia tocando de acordo com o que eu ia entendendo a operação em si. Hoje eu olho muito mais para desenhar esse processo, criar esse processo em si e colocar isso nos departamentos da empresa do que antes. Então eu vejo assim, não digo que seria diferente, seria melhor ou pior. Acho que eu não chego nisso. Mas eu entendo que eu deveria ter implantado esses processos que gerenciam a empresa hoje com mais afinco antigamente. Que eu sou um cara assim, totalmente... tem uma questão de mudar muito rápido de opinião e tudo mais, né? Então, quando eu vejo alguma situação que tem que ser feita, eu taco aquele hiperfoco ali e eu vou fazendo. Depois, você tem que olhar para aquilo que foi construído e aí ir encaminhando de acordo com o que tem que ser tocado e delegar isso para os times, né? Sim. Isso daí foi sendo construído muito após a entrega e a execução. Sim. Então, assim, hoje a empresa está muito mais formada, e eu mesmo, né, como pessoa, olhando para itens totalmente estruturados, com departamentos que olham para financeiro,
RH olhando muito forte para talento e a humanização dos profissionais de cultura. A gente tem a área de investimento, a área de comercial, todos esses pontos que estão todos com um processo que nos ajuda para escalar. E antes a gente ia naquele afoito, né? E o que me falta hoje, você falou o que me falta hoje, que eu tinha antes ou não? Não. E o que falta hoje para upar do futuro, que você sente uma skill que você fala, puta, bicho, isso aqui eu tenho que dar um gás, correr atrás. Eu acho que o ponto principal, né, que a gente não pode tentar imaginar o futuro, né? Mas é identificar essas mudanças todas que estão acontecendo e olhar como essa galera tecnológica que está surgindo. Hoje, apesar de eu conhecer muito tecnologia a fundo, essa geração nova já vem com uma visão muito mais dedicada ali com tecnologia, né? Então, assim, é como enxergar essa forma de visão, de trabalho, de dia a dia que essa galera está vindo para que a gente consiga implantar isso para o futuro, né? Animal. Boé, quando eu bato um papo com você, eu sempre gosto muito de ligar para você para falar dos negócios, porque você sempre tem uma visão em que você usa todo esse histórico do risco, da análise, da probabilidade para análise dos negócios do dia a dia. É sempre uma conversa muito boa, eu acho que a gente é muito complementar. A nossa galera é muito complementar, né? Essa que é a sacada. O que você faz para sair da bolha, bro? Porque assim, você tem sempre um conhecimento amplo sobre vários mercados, tá sempre blended em várias turmas, mas ao mesmo tempo seu histórico é ultra de análise de uma profissão que você fala, pesquisa no Google porque eu não vou nem explicar para você. O que você faz para sair dessa bolha que a gente vive, que a gente está inserido e se reconectar, ressignificar ou trazer novas expertises e se evoluir? Cara, eu acho que eu consigo manter, e aí é muito doido, né? Porque a tendência é que no médio e longo prazo é cruel da vida, cara. Se você vai evoluindo, você vai se afastando muito de algumas coisas. Eu me mantenho muito ancorado nas minhas origens e é muito doido o quanto... Aí você fala, cara, você é maluco, como é que você consegue interagir com tantas pessoas por tanto tempo, de tantas formas? E, cara, eu consigo manter relacionamentos do passado que ficaram pra vida. E essa troca me retroalimenta, essa troca de ver outras coisas. Eu acho que diferente de alguns... E aí é muito doido, tá? Porque eu não gosto de falar com pessoas, cara. Por mais que pareça... Você me conhece. Às vezes eu fico nos lugares, eu não consigo ficar muito tempo e me faz mal, e eu fico 2 dias passando mal. Mas eu tento ter o maior número de trocas e interações com grupos e coisas diferentes para me retroalimentar e para me trazer essas visões diferentes. Cara, uma coisa que eu fiz, e aí talvez seja até um ponto ali, eu demorei muito tempo para conseguir efetivamente delegar e confiar dentro de casa, que eu estou dizendo, dentro da empresa. Isso foi uma mudança de chave que me deu muita tranquilidade, porque eu comecei, e você falou um negócio que é verdade e eu não vejo como... Eu consegui começar a ser blended em um monte de coisa, mas eu posso ser raso em um monte de coisa. Eu tenho meu arcabouço, acho que super forte na parte técnica de risco? Sim. Eu consigo ser softzinho em várias outras coisas, por quê? E aí eu acho que talvez tenha sido o maior turning point da minha carreira. Eu comecei a delegar e confiar muito nas pessoas. E isso, cara, transformou a minha vida, transformou a minha carreira e eu acho que foi o que me fez efetivamente ir para o próximo nível. Então, esse mix de delegar e confiar, cara, e aí tem besteira, né, cara? Tem técnica que você consegue ir fazendo... E aí o delegar e confiar em tudo, tá? Tem coisa que eu não sei fazer mais, cara. E eu não sei fazer. Outro dia eu peguei para fazer um negócio e falei, não sei fazer. Porque eu passei a delegar isso tanto para as pessoas. E aí você tem que saber, cara, a vida é o filme do... Como é que é o nome? Do Justin Timberlake. E a gente tá falando aqui de tempo. O teu tempo é finito, você tá contando as tuas horinhas acabando. E, cara, você tem que saber transferir coisas para pessoas que conseguem fazer essas coisas e que você confie. Então, essa troca na vida pessoal, essa troca... Não posso delegar o relacionamento que eu tenho com a minha família, etc. Mas como é que eu posso alocar tempo de outras coisas onde eu não preciso ser um conhecedor profundo? Eu tinha muito de querer fazer tudo até o fim e de entender e de ser o melhor do negócio. Esquece, você não vai ser o melhor em tudo. Senão, se você ficar tentando ser o melhor em tudo, você vai ser o melhor pato de todos. Sim. Que vai ser bem mais ou menos. E, cara, você não gasta tempo. Você tem que entender, ter a visão macro. Como é que você dá o zoom out? Você dá o zoom out trazendo mais gente. Talvez você não precise sair da bolha. Talvez você precise trazer mais gente para a sua bolha, para aquela sua bolha ficar maior. E ela te dá uma visão maior de mundo. Então, acho que esse daí foi o... Como é que eu faço isso? É trazendo gente.
E aí talvez seja uma das coisas. Já viram quantas conexões eu vou fazendo no relacionamento? Sim. Gente de grupos diferentes que eu vou trazendo, vou conectando, vou botando pra dentro, eu vou jogando. E aí o grupo vai tirar quem não for de verdade. E a gente vai fazendo essa seleção natural e se ajudando. Então acho que tem sido muito por aí. Mas, do mesmo jeito que eu faço isso, eu sei que eu ainda tenho... Eu demoro a conectar. E eu demoro a conectar e talvez esse seja você falar, pô, Gabriel, qual o skill que você precisa complementar teu como profissional? Pô, eu sou ruim de dar feedback, cara. Eu sou meio que... Eu vou dando feedback ao longo do tempo e se não ajustar, eu me afasto. E eu preciso conseguir tornar isso talvez mais formal. Acho que isso é uma deficiência que eu tenho bem grande. E aí, putz, a gente replica, né? O que a gente faz várias vezes, é o que eu faço no trabalho várias vezes, e às vezes eu faço na vida pessoal. Animal. Isso é ruim. E, cara... É animal, mas é ruim. É porque eu fico pensando enquanto você falava dessas conexões, de como que você sai da bolha, de como que você se provoca, eu tenho percebido que de 2 anos para cá tem ficado mais intenso esse trabalho seu de também focar, às vezes, no que não é óbvio e do que talvez a sociedade precise um pouco. E eu tinha pensado numa pergunta que eu queria provocar você, para você também provocar a gente. Que à medida que a gente vai alcançando essa liberdade financeira e essa liberdade de nisso aqui eu sou bom, nisso eu sou mais soft, mas eu tenho esse lugar de segurança onde eu tento usar essas skills para resolver isso, mas eu aprendi a delegar, esse entendimento próprio, né, que a gente tem. Como é que a gente pode usar essa nossa posição para impactar, talvez, positivamente a sociedade, ajudar outras pessoas a alcançarem sucesso? E você tem sido um cara que tem provocado a gente, junto com isso, o pessoal do G4 também, com as ações dele, etc. Conta pra gente um pouco dessas práticas de responsabilidades sociais que você tem trazido pra gente, ou filantropias, e por que esse é o momento onde a gente deveria estar se importando com isso? No mesmo momento a galera desaprendeu a tomar soco na cara, a galera aprendeu não sei o que lá, também mas olha só, tem uma coisa aqui que a gente tem que fazer e esses caras já estão tomando soco na cara há muito tempo. Cara, eu quebro em 2, né? Eu quebro, putz, a nossa vida é muito boa. Eu falo isso toda hora e parece clichê, mas a nossa vida é muito boa. E tem muita parada difícil. Outro dia eu usei o exemplo lá, cara, é um discurso do Shaquille O'Neal falando que, cara, o bicho treinava pra caramba, tava arrebentado, e aí um dia ele tava resmungando, sabe o que o pai dele pegou? Pegou ele, botou no carro, levou ele pro meio da periferia e fala aí, cara, olha aí, tá reclamando de quê? Então, aí eu levo isso por 2 caminhos, cara. A religião que eu acredito e que eu sigo, ela diz muito... E se ela falar qualquer coisa diferente, cara, não é isso. Diz muito sobre caridade. E devolver. E aí eu acredito que a gente vai voltar aqui e que a gente está aqui para evoluir. Se eu não estiver devolvendo isso para as pessoas e melhorando... E aí você pode devolver de várias formas, tá? Você não precisa devolver dentro da religião, você pode devolver dentro da caridade em outro canto, como profissional, ajudando empresas... Isso faz parte da construção. Então, acho que tem essa parte do caminho. E, cara, a gente olhar o mundo que a gente quer viver, cara. Se a gente deixar o mundo se perder, cara, não tem jeito. A gente vai estar sofrendo ali. E a gente só transforma o mundo de 2 formas. Com a educação e com o amor. Então, eu tento pegar esse blend do que é da religião e do meu jeito quase filosófico de pensar e falar assim, tá bom, como é que você faz isso com empresas? Cara, pega e ajuda a transformar empresas. Pega e ajuda a transformar pessoas em profissionais melhores e ter conversas difíceis. E eu acho que quem passa a mão tá fazendo mal. Você tem que ter conversas difíceis e trazer a verdade. Sim. E aí, do outro lado, cara, a gente tá mais wealth, né? A gente tá com mais grana. Cara, a gente não pode tentar ajudar. E aí eu tive prazeres e bons encontros da vida de, encontrar um baita projeto social que eu me apaixonei ao longo do tempo e que, hoje em dia toma mais tempo do que deveria meu. Mas, cara... me dá um prazer e uma recompensa de você ver as coisas andando, de você ver a vida de pessoas sendo impactadas. No outro dia eu recebi uma mensagem Conta pra gente. Do cara. Do negócio. Então, a gente tem... eu conheci um projeto social que se chama Cidades Invisíveis. Durante a pandemia, comecei a ajudar. E aí, comecei a ajudar demais e falei, cara, quero conhecer. Conheci o Samuca, que é o cara que toca o projeto. E aí, eu já com a minha mente empreendedora, eu falei, cara, como é que a gente replica isso em outros lugares? E aí, a gente pegou o conceito que eles tinham das unidades e transformou quase essas unidades numa mini franquia. Então, hoje, você empresário que quiser ajudar e mudar a vida de pessoas, você pode ter uma unidade na sua cidade, no seu estado, 100% patrocinada por você. Essa unidade é quase que blindada e autossustentável. E, cara, uma unidade ali que você gasta 10, 15 mil reais por mês, você atende 35 famílias. Uau. E a gente começou a desdobrar o negócio. E aí eu sempre vou tentando fazer um encaixe, né? Aí, a gente começou a desenvolver na unidade do Vidigal que a gente tem, começou a desenvolver
Algumas coisas de educacional, algumas coisas de esportes. Eu falei, pô, quem eu vou botar para fazer esporte? O cara que eu treinava boxe. Bum, levei ele para lá. Porque eu sempre tive muito na cabeça nesse negócio de por ter feito esporte no passado, eu via que você tem uma curva que é cruel, né? Porque você vai, e tá bom, e o cara não virou. E aí qual é o próximo passo do cara? Eu falei, cara, tudo bem, você é um puta profissional, ganhou um monte de coisa, tá Rio amanhã. E se você não for para a Olimpíada? E se você não virar um atleta campeão mundial? Cara, vem aqui dar aula. Aí você vê as coisas se retroalimentando, e aí o cara ensinando outros moleques, e o cara crescendo, se desenvolvendo, e o cara entendendo mais certas responsabilidades. Aí outro dia ele falou, pô, cara, obrigado por um monte de coisa, não sei o que eu faço. Eu falei, cara, eu posso fazer uma coisa? Não pare, quando chegar lá, ajuda o próximo. E é muito disso, cara. Pô, o negócio deu certo pra gente na empresa, qual a próxima empresa que a gente vai ajudar? Quem é o próximo cara que a gente vai ajudar? Quem é a próxima pessoa que a gente vai trazer na mão e falar, meu irmão, vamos junto? Eu acho que tem a ver com o trabalho, tem a ver com o profissional, tem a ver com o social, como é que você faz para essas coisas? E aí você dá exemplo, né, cara? O exemplo arrasta de verdade, não é? Aí, pô, você faz um projeto lá e chama o pessoal do G4, chama um monte de gente, tá todo mundo lá no dia do leilão, e aí você vê uma porrada de gente se apaixonando pela mesma coisa que você se apaixonou, que é esse projeto. E aí todo mundo agora querendo levar o projeto para sua cidade. Cara, imagina, com um movimento... E aí você vinha um modelo de franquia, você, cara, multiplica esse amor, você multiplica essa educação, você multiplica a possibilidade de transformação. E aí eu acho que tem um pouco daquele negócio, né, cara? O que você vai devolver para a sociedade? O que você vai devolver para o mundo que você está vivendo? E aí isso se junta com educação, trabalho, espiritualidade e conexão. Cara, eu estou muito nessa fase. Aí a gente brinca aqui, pô, tá ficando velho, vai pensando mais em legado. Acho que aí você vai amadurecendo, você vai enxergando mais... Pô, a gente foi numa comunidade lá, cara, deve ter o quê? 2, 3 meses, assim, eu já vi coisa complicada, assim, mas foi um dos lugares mais tristes que eu já vi na minha vida, assim. Quando você vai, eu parei com uma família, a mulher olhou pra mim e falou, cara, eu queria trabalhar, e eu volto do trabalho, o lugar onde ela tomava um banho de caneca é um dos lugares mais tristes que eu já vi. Aí você fala, cara, tem gente que tá precisando só de um banheiro pra poder trabalhar, cara, porque o cara quer trabalhar. E aí, como é que você consegue entregar o mínimo para as pessoas poderem trabalhar? Tem um monte de gente que quer assistencialismo? Tem, mas tem um monte de gente querendo trabalhar. Sim. Tem um monte de gente boa querendo fazer. Então, assim, pega e, meu irmão, estende a mão e ajuda alguém. Ah, Gabriel, dá para ajudar? Não, não dá para ajudar. Escolhe um, cara. Ajuda uma pessoa. Mas ajuda de verdade. Exatamente. É isso. Cara, eu acho que, assim, é uma provocação que, por incrível que pareça, ela se torna cada vez mais... fundamental e importante, principalmente para quem dando certo. E você falou o lance do exemplo, e é exatamente isso. Uma das coisas que a gente quer provocar aqui quem está escutando a gente provavelmente é bem sucedido no seu negócio, é bem sucedido na sua profissão, são investidores, etc. E esse dedo na ferida é para a gente também se provocar de que às vezes a gente não está fazendo só por altruísmo, a gente está fazendo porque as próximas gerações vão poder encontrar um lugar melhor para empreender e fazer mais do que a gente está fazendo, esse efeito multiplicador, né? Se a gente não vê muita perspectiva das coisas mudarem num curto prazo, então que se foda, eu vou fazer por um longo prazo e quem sabe muda lá na frente. E aí volta aquela plaquinha lá dos 80 anos e você olha na metade e fala, beleza, acho que eu deixei um impacto aqui, pelo menos nessa fase aqui, ó, eu posso colocar como um azulzinho, conseguir entregar. Saindo de presente agora, indo para futuro. João, eu tive uma empresa de software lá atrás, a Sync, a gente desenvolvia aplicativo, abri ela em 2009, rodei ela até 2012, ganhei grana, comecei a investir em startups graças a ela, etc. Venho acompanhando esse mercado, mas saí muito do software. Hoje, você sabe, a gente troca muita ideia sobre low code, sobre no code, a gente estava trocando ideia de AI, João, trocando umas ideias comigo. Cara, para onde vai esse mercado de TI nesses próximos 10 anos? E o que os empreendedores ou empresários precisam estar atentos para se manterem relevantes nesse sistema, nessa nova conjuntura? Você é um cara que atua com grandes empresas, fala com B2B e enterprises e ajuda eles a resolverem essas missões críticas, né? Tipo assim, você não vai fazer o wipezinho da rede social legal. Você vai resolver, o cara ter que estar ao vivo num lançamento de Big Brother, o cara tá botando uma coisa lá na TV para comprar o Premiere que tá começando o jogo em 30 minutos. E eu já vi bar com 200 pessoas sem conseguir comprar Premiere. Ou seja, loucura. Tem hora que a missão crítica é missão crítica. Para onde está indo esses próximos 10 anos? O dev vai acabar? A missão crítica sim vai continuar? As empresas internalizam algumas coisas ou não? E o que os executivos precisam estar conectados para não errarem daqui para frente? Perfeito, cara.
Sim, o que eu gosto de olhar bastante é uma visão que a gente tem ali dentro da UPA. Claro que ninguém tem a certeza absoluta de nada, né, de futuro, mas a gente consegue olhar um pouquinho para o histórico. Se você for ver, a nossa geração ela vai evoluindo com relação a essa parte de software em todos os momentos. Então, quando a gente olha lá atrás, quando eu comecei a desenvolver, eu utilizava tecnologias diferentes, formas de trabalho diferentes, computadores diferentes. Cara, a UPA passou um momento, acho que até 2014, 13, 14, a gente não tinha desenvolvimento de app. Ou seja, não faz tanto tempo assim. A gente teve um momento que a gente teve que migrar para um desenvolvimento olhando para mobile. Né? Tecnologias novas, formas de trabalho, vai desenvolver um híbrido, vai desenvolver um nativo, vamos usar mais recursos do celular ou vamos usar menos recursos para deixar mais leve. Então, como que eu enxergo esse movimento de agora? Uma replicação do que está vindo. Então, eu não tenho esse olhar quando eu converso com algumas pessoas que vêm com uma visão muito de terror, o mundo vai acabar, o dev não vai existir, a IA vai dominar o mundo. Eu já tenho uma visão um pouco mais de evolução. A gente está vendo o que já aconteceu, só que de uma maneira mais fácil. Né? Então, vou dar um exemplo aqui um pouquinho de desenvolvimento. Quando a gente utilizava algumas ideias ali para desenvolver em Java, né? Tem muita gente que não gosta de Java, tem outros que amam, né? Eu adoro. A gente desenvolvia muito mais que escrevendo o código. Mas a galera da Microsoft ali utilizava o Visual Studio e tal, era um negócio mais que você arrastava o componente para ele ter uma questão visual e dentro dele você colocava uma lógica ali de programação em si para atender aquele resultado. Então, a Microsoft veio com uma pegada dessa lá atrás de, vou acabar com o desenvolvimento, porque eu vou trazer algo já pronto. Só que o que aconteceu? A necessidade de você atender o negócio e a demanda, ela é tão grande da personalização daquilo que não tem como você previamente determinar. Né? E aí a gente vem assim, esses dias um amigo meu me ligou, falou, cara, desesperado, dev vai acabar. Eu tava montando um curso aqui de treinamento de tech, acho que eu vou parar com isso. Falei, irmão, tu tem que continuar nisso. A educação tecnológica, ela tem que evoluir, ela vai evoluir cada vez mais. Se você for pegar hoje vários negócios, por exemplo, a XP mesmo, ela bombou sendo uma escola de educação. Tem um exemplo em casa aqui do G4, né? Que são investidores nossos amigos, de VC. Investidores de você, que é algo de educação, que isso foi se transformando em outros meses. Aproveita essa questão, por quê? Porque a tendência o programador ele vai ser o piloto da tecnologia. Então, ele vai, de algumas maneiras que ele vai conhecer e ele vai estudar para desenvolver o software, ele vai conhecer. E não vai ser todo mundo que vai saber fazer isso. Sim. Se você olhar hoje, aí ele me respondeu, cara, mas olha isso aqui. Ele digitou lá, cria um login com um login social e um sistema com uma base de dados simples. A IA foi lá e deu para ele. Falei, tá bom, irmão. Vai no Google, digita, eu quero um login social na linguagem tal e tal. Vê a quantidade de fóruns e repositórios que já existe essa meada Já pronta. tinha isso. Já tem isso há 5, 6 anos, A gente sempre usou. Sim. O Stack Overflow a gente usava para comparar bug. Exato. Cara, então assim, a IA ela trouxe para o quê? Ela vai te dar mais mastigado. Mas ela não vai conseguir te dar essa visão. E se ela conseguir, vai ter que ter alguém ensinando ela, programando, tendo o raciocínio lógico. Claro. Porque o desenvolvimento de software é isso, é o raciocínio lógico. Então, qual que é a nossa visão aqui para o futuro? Eu acho que a forma da gente criar a tecnologia vai mudar, mas não que vai morrer. Então, assim, a forma da gente entregar isso vai ser diferenciada. Eu me preocupo muito mais com IA do que a galera vem falando. Fugi um pouquinho aqui, mas para comentar, né? A IA e também as bases de dados grandes que a gente vê hoje, muito mais com uma questão de como que as futuras gerações vão enxergar essa base de dados do que como a gente vai criar e utilizar essa tecnologia. Porque se a gente for pegar, né, vocês citaram muito aqui a questão de filosofia e tudo mais, se a gente for pegar as grandes obras, esses caras, Tales de Mileto, eles não têm obras que a gente encontra relatos de outros filósofos. Sim. O que está acontecendo agora? Muita gente esperta que sabe disso está escrevendo a história, escrevendo questões como as novas gerações daqui 50, 80 anos vão enxergar o que era agora. Nossa. Então, isso é o mais preocupante. É como a tecnologia está sendo projetada para o futuro. Sim. Então, é aí que a gente tem que olhar. Né? Não como a tecnologia vai evoluir. 10 anos atrás, quando eu comecei a desenvolver, em 2005 mais ou menos,
Cara, celular era um negócio que a gente tinha que criar um algoritmo para enganar o processamento do celular para conseguir ter número de 0 a 1, por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3. A gente criava um algoritmo para enganar esse cara. Olha hoje em dia, o celular é uma máquina. Se bobear a forma que o homem chegou na luz, o celular é mais potente. Mais potente. Então, é real, né? Então, assim, mudou muito. E assim, a forma de pensamento é essa. Animal. Eu acho que, provocando isso, eu acho que é um pouco de uma das coisas que você falou ali, da bolha e do mix. Cara, o hard vai estar lá, mas a criatividade é o que vai guiar o mundo. Agora, você também não consegue ter criatividade com interações fakes dentro da sua casa. Onde você vai ter isso indo para o mundo. Então, cara, a genialidade não vai se perder. E como é que você consegue entender qual é a dor que o cara precisa ser resolvida não interagindo com pessoas? Vai ter certos limites e certas coisas que vão estar bloqueadas ali. Mas tem outras coisas que vão ser só nas interações do dia a dia. Então, acho que vai ter muito do mix. Vai ter muita coisa que é mais fácil, tem muita coisa que é fugaz, que eu falava. Vocês me viram falar 2, 3 anos atrás, NFT, lixo. Terreno digital, lixo. Cara, tem muita coisa da inteligência artificial tá ali, mas tem muita coisa que já estava. Foi o exemplo que o Marés deu. Sim. E aí a galera faz. Então, assim, tá desenvolvendo em muita velocidade, tem muita coisa, vai acelerar muita coisa, mas é pensar que sempre vai ser um instrumento nosso. Eu acho que as grandes disrupções ainda vão estar dentro da genialidade e das ideias que vão vir por interações humaas. Eu acredito muito de algo que seja complementar. Perfeito. É igual o rádio e TV, por muito tempo. Sim. Cara, o principal exemplo que a gente tem. Até hoje tem rádio. Né? Então, assim... Ou até as plataformas de streaming de áudio, elas se apropriarem de uma questão de rádio. Sim. Eu não vi. Agora eu ia dar um exemplo. Eu abri o telefone aqui para dar um exemplo que eu não sei se é fake news ou se é verdade, né? E que pode ser. Talvez eu acho que os maiores desafios estejam nas coisas que vão ser mais preocupantes do que o desenvolvimento natural da tecnologia. Pingou uma mensagem aqui hoje, estava complicado, eu não consegui ler, que era que alguém postou uma imagem feita em AI, e aí depois a gente dá até uma validada ali para botar, que era um ataque no Pentágono, um ataque em algum lugar, e quando postou ela viralizou e deu um crack de não sei quantos mil pontos na bolsa norte-americana em tantos minutos. Acho que a gente vai ter muito mais desafio da parte complexa e ruim do que a parte boa, cara. A parte boa vai ser fácil de navegar. Ela vai acelerar muita coisa, ela vai trazer muita coisa. Cara, tem um fera lá que eu conheço que, ele falou, eu sou bom em pensar o racional, mas eu não era bom em code. Eu virei bom em code agora, porque eu consigo jogar lá e facilitou a minha vida. Então, o cérebro e as ideias e a genialidade, eu acho que elas ainda vão continuar por trás. A não ser que daqui a pouco ninguém invente um negócio que consiga... Mas eu tenho uma provocação com relação a isso que a pessoa te falou, que agora eu sou bom em code porque facilita. Eu não acredito. Sabe por quê? Porque quando você tiver o problema dentro da estrutura como um todo, ele ferrou, ele não vai saber. Ele não vai conseguir. Ele vai conseguir fazer a casca. Mas a casca ela vai funcionar até um certo ponto. Sim. Por isso que a gente faz o quê? Chama opa. Isso aí. Mas esse jabá tá demais, hein? Esse aí é o jabá dos milhões. Eu fiz uma provocação aqui entre passado, futuro, presente. Joguei um pouco do Boyer pro passado, provoquei o futuro dos 10 anos com o Moraes. E agora eu quero inverter para a gente chegar nessa parte final aqui do nosso podcast com 2 provocações. E eu vou inverter os tempos aqui. O que o João de hoje falaria para o João de 10 anos atrás? E o que o Boyer vai prometer para o Boyer dos 10 anos do futuro? Caramba, hein? Quem começa? Vocês que decidem. Vai, Boyer. Tá contigo. Cara, que eu vou escutar e tomar esse susto aí que eu tomei e quinta-feira como um aprendizado para mensagens que o nosso corpo e a nossa mente, a nossa alma e a nossa vida dão pra gente e me cuidar, porque a gente tem uma oportunidade. Eu acho que talvez a gente seja a primeira geração. Aqueles daqui que conseguirem viver mais 15, 20 anos, não vão viver só mais 15, 20 anos. Talvez a gente viva mais 70, 80 anos. A gente vai poder comprar tempo de vida. A gente tem grande chance de ser a primeira geração que comece... E aí, se você se manter minimamente saudável e com dinheiro para ter acesso, infelizmente, o mundo é cruel a esse ponto e vão ter certos acessos que a gente não vai ter. Que tomara que a gente cresça em tecnologias para poder ampliar esses acessos para todo mundo. Então, efetivamente me cuidar mais do que eu vinha me cuidando,
respeitar o meu corpo mais do que eu vinha me respeitando ou não, e me desafiando o tempo todo. Então, acho que essa é a minha promessa para o Boer daqui a 10 anos, porque eu quero que o Boer daqui a 10 anos chegue daqui a 60, 70 anos. Esse Boer daqui a 10 anos vai receber esse podcast em 10 anos, que eu vou mandar esse trechinho da promessa para você. Você vai postar 10 anos atrás, eu falei isso aqui. Daqui a 5 anos, tu já manda para dando um wake-up call. Falando, filhão, tá seguindo não, hein? Cara, quem sabe a gente vai poder mandar para o João lá de 10 anos atrás, né? Sim, uau. Será? Bom, pegando um pouquinho o gancho que o Boer falou de saúde e tudo mais, o que eu penso, né? Eu comentei aqui de uma questão de projetar o futuro. Eu fazia muito isso, ficava imaginando ali, o que eu vou fazer, como vai ser, e até me perdi, às vezes, nas execuções que eu tinha, pensando mais no futuro do que eu estava fazendo ali. Sim. Então, eu também tive que controlar muito minha mente, tenho que controlar muito minha mente com relação a isso. Às vezes eu tô ganhando no tênis, eu já fico imaginando que, ganhei, como vai ser a comemoração. É muito ruim, né? Mas ali, pensando um pouquinho para trás, e seguindo mais ou menos essa questão de saúde e também de projetar o futuro, que eu teria feito as mesmas coisas que eu fiz, só que mais leve. Uhum. Não teria agredido tanto a minha saúde emocional, as minhas decisões, mais tranquila. Por quê? Porque o sol nasce no outro dia. Sim. E a gente está ali para isso e a gente vai resolver. Problemas, eles acontecem de todas as intensidades. Então, assim, a gente já passou por diversos tipos de situações. Então, talvez no próximo aí eu conte algumas bem pesadas que a gente já teve que atuar. E a gente conseguiu resolver, a gente mitigou. Algumas, feriram bastante, outras não. Mas eu teria, com certeza, feito essa jornada, só que de uma maneira muito mais controlada e mais leve. Não se cobrar tanto, não colocar tanta ansiedade, tanto peso, Exato. né? Mas isso é o tipo da coisa que só vem depois que você carrega muito peso. Quantas vezes que você achou que ia morrer e a gente ainda não morreu até agora, bro? Era aquela aflição, acabou. Morrer, que a empresa vai falir, que não vai ter mais projeto, que, quantas que o mercado acontecem, vai virar crise de 2018, que crise vai, não sei o quê. Que vai vir uma IA para desenvolver software no nosso lugar. Essas paradas. Talvez 10 anos atrás, se você me perguntasse isso, eu ia falar, cara, fudeu. Eu acho que eu não tenho mais como tocar a empresa amanhã. Então, pegando isso mesmo, é conseguir conduzir as coisas com mais leveza. Animal. O papo está maravilhoso e a gente chegou aqui no nosso bloco final. Eu tive a companhia desses dois monstros aqui para conversar com a gente. A gente falou de tudo, falamos de negócios, falamos um pouco de filosofia, estoicismo, tecnologia, AI. Foi aquele papo que a gente tem geralmente em resenha. Só faltou realmente, né, aquela cervejinha, uma gelada aqui. A próxima eu garanto que vai ter aqui um skin para cada um, Negroni aqui para a gente fazer esse petit comitê. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Queria que vocês agradecessem e deixassem também os arrobas. O que a galera segue? Onde é que vocês estão? O que vale a pena a gente consumir? Amor, tem que ser no blog da Opal, ou então não, cara, é lá no meu perfil pessoal. Apresenta-se, dê aquele tchau para todo mundo. Deixa os arrobas. Segue lá, @BoierGabriel. BOYER, eu boto tudo no Instagram. Eu até tenho, não tenho LinkedIn, tenho LinkedIn e não uso. O meu Instagram é uma mistura de tecnologia, investimento, empreendedorismo, espiritismo, fazer o bem, dia a dia, e acho que tá tudo ali. Cara, segue algumas das pessoas que eu sigo, que normalmente eu marco. Eu dei um exemplo outro dia, cara, que assim, tem uma porrada de cara muito pequeno que ninguém conhece e que eu aprendo milhões. Eu faço questão sempre de estar repostando eles lá, então segue lá que você vai trazer muita coisa boa, não só minha, mas como dos outros. Animal. Legal. @OpaITDigital e @João Moresse Júnior. São os dois canais ali do Instagram que a gente utiliza. E os mesmos nomes no LinkedIn. A gente tem uma presença muito mais forte com o LinkedIn da Opa. E eu tenho uma presença mais forte no Instagram. Porém, a gente está meio que migrando isso, porque o nosso público principal está no LinkedIn. Mas ali o Instagram ele é utilizado por um público mais geral, né? Então, segue lá a gente. Muito obrigado aqui mais uma vez, Amuri e Boer, por essa conversa maravilhosa. Animal, galera. Muito obrigado a vocês e muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui nesse episódio. Eu quero convidar você a escutar o Big Deals em todas as plataformas. A gente está no Spotify, YouTube, Amazon Podcast, etc. E você já sabe, toda quarta-feira a gente tem o Big Deals Talk, sempre trazendo aqui investidores da nossa rede, executivos, empresários do mercado, e toda sexta-feira a gente tem o Big Deals fazendo o resumo das notícias que impactaram o Venture Capital do Brasil na semana. Então você fica bem informado durante o final de semana, sabe tudo o que aconteceu, e quarta-feira sempre uma provocação para você que também está nesse mundo de empreendedorismo, de investimento, etc. e quer saber mais sobre quem investe de fato. Galera,
muito obrigado. Eu que agradeço, Mumu. Prazerzaço estar aqui. Até a próxima. Inenarrável de estar aqui junto com vocês. Cara, ó, o de sexta-feira deles, curtinho. Mas sabe aquele curtinho delícia? É bom. Você fala assim, cara, como é que eu não vi a quantidade de dias que teve a semana? Escutem. 15, 20 minutos voltando para casa antes de tomar o chopp, vale a pena. Exatamente. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Encontro vocês sexta-feira no Big Deals com o resumo da semana. Até lá. Muito bom.